Cumprimento a todos, desejando um ótimo dia, um ótimo domingo. Seja bem-vindo à nossa sala para o estudo da nossa lição nesta manhã de domingo. Que realmente nós possamos ser abençoados com a leitura da Palavra de Deus. A nossa lição que nós vamos estudar nesta manhã Digam palavras de ação de graças, tá? É o título da nossa lição. Nós vamos meditar no capítulo 5, versos de 1 e 2 do livro de Efésios. E certamente, queridos, Deus ele vai falar profundamente ao nosso coração neste momento. Sejam bem-vindos e que realmente o Espírito Santo ele possa estar no seu coração, no meu coração, e fazer com que a nossa mente seja iluminada para que nós possamos aí, no estudo desta lição, aprendermos, queridos, a importância de vivermos como cristãos convertidos, andando com Cristo Jesus, seguindo e aprendendo dele. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo a bênção do nosso grande Deus. Pai nosso que estás nos céus, grande é o teu nome, Senhor, nesta manhã. A nossa gratidão ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar neste momento a tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor permaneça conosco, através do teu Santo Espírito, nós venhamos a compreender, ó Deus, essa tão maravilhosa lição importante para nós e assim nós possamos crescer em graça e no amor de Cristo. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu quero mencionar aqui pelo menos 2 pontos importantes para a nossa meditação nesta manhã. A primeira delas, queridos, é aqui o conselho do apóstolo São Paulo, dizendo que nós precisamos ser imitadores de Deus. Lembrando a vocês que esta carta escrita por Paulo, enviada aos irmãos da igreja de Éfeso, ela é de suma importância para nós como cristãos, né, que somos aí seguidos, né, através dos ensinamentos de Paulo, desde a igreja de Éfeso, e vem aí também para nós como conselhos. Tá? Primeiro nós precisamos aprender a ser imitadores de Deus. De que maneira que nós possamos imitar a Deus? Aqui o conselho de Paulo é através do amor. Tá? E aqui Paulo menciona o amor de Deus e o amor de Cristo. O amor de Deus, queridos, em dar aquilo que de mais precioso ele tinha por nós. Quem? O seu Filho amado, Cristo Jesus. Então, isso é um amor infinitamente incompreensível. Tá? Mas aqui Paulo diz que nós tenhamos que imitar este amor. Ok? Ser imitadores de Deus. Tá? De forma que aos nossos irmãos queridos, esse amor deve ser um amor fraternal de uns para com os outros, a ponto também de nos sacrificarmos uns pelos outros. Tá? Que tipo de sacrifício é esse? É muitas vezes sacrificar o nosso tempo, às vezes precisamos sacrificar família, por amor aos nossos irmãos. Quantos, por exemplo, os missionários vai de um país para o outro para pregar o evangelho como missionários,
e ele sacrifica a sua própria família, né, deixando para trás, e por um tempo ele viaja para um lado, para o outro, isso por amor à salvação dos irmãos. Tá? E muitas outras coisas, e que muitas vezes nós, ao imitarmos o amor de Deus, precisamos nos entregar como Deus entregou o seu Filho. Ok? Aqui também diz para nós, queridos, que devemos viver em amor como também Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Tá? Que amor é esse que nós precisamos imitar de Cristo, a ponto dele se entregar por nós? Tá? Essa imitação, queridos, aqui do amor de Cristo é nos dispor como servos para servir. Tá? Isso é entregar. É servir uns aos outros. Tá? Então foi para isso que Jesus, através do seu sacrifício expiatório, ele nos redimiu e nos chamou comissionando com uma missão também de nos entregarmos como servos para salvar outras pessoas, salvar os nossos irmãos. Ok? Que salvação é essa? É conduzi-los, estas pessoas, ao amor de Cristo Jesus, o único que pode nos redimir, que pode nos salvar. Tá? Eu quero mencionar aqui quatro coisas importantes aqui na nossa lição. Por exemplo, foi motivado tanto pelo amor de Deus, Pai, quanto pelo próprio Cristo. Então, como nós já mencionamos, tá? Esse nosso amor de uns para com os outros, para com Deus acima de todas as coisas e ao nosso irmão semelhante, né? Amar como a nós mesmos, tá? Esse amor deve ser um amor motivado tanto pelo amor de Deus o Pai, como pelo o amor de Cristo Jesus. O amor de Deus o Pai é entregar o seu Filho, aquilo que de mais precioso ele tinha para morrer por cada um de nós, e o amor de Cristo em se entregar a si mesmo, tá? Para nos redimir, para nos libertar. Ok? É substantivo isso, né? Cristo morreu em nosso lugar. Ele não foi uma vítima passiva, mas ele se entregou por nós. Então, o sacrifício de Cristo Jesus, queridos, não aconteceu por um acidente, né? Não aconteceu por uma pessoa revolucionária. Não. O sacrifício de Cristo aconteceu por ele se entregar por cada um de nós. Ele se entregou. Aquela noite que Jesus passou, da quinta-feira, lá no Jardim do Getsemane, né? Ali na madrugada chegou a turba, né, dos escribas, fariseus, sacerdotes, acompanhado de um exército de soldados ali para prender Jesus. E Jesus se aproxima e diz assim: a quem que vocês estão procurando? Eles disseram: Jesus o Nazareno. Aí Jesus se apresentou dizendo: Jesus o Nazareno sou eu. Então Jesus, ele se entregou, tá? Por cada um de nós, para nos salvar. Jesus, como uma ovelha muda, ele em nenhum momento ele se recusou, mas a semelhança de uma ovelha, ele se entregou de forma completa, tá? Para a nossa redenção. Terceiro ponto, à luz dos símbolos dos serviços do santuário do Antigo Testamento, a morte de Cristo também é um sacrifício feito a Deus. Então, quando nós olhamos para o santuário terrestre e ali o cordeiro inocente, ele era morto, derramava o seu sangue a fim de que o pecador pudesse ser libertado, não que o sangue de animal
de um cordeiro simplesmente podia libertar, mas era um símbolo ali, era uma figura do verdadeiro cordeiro, Cristo Jesus, que viria para morrer por nós. Então ali eles faziam aquele sacrifício na certeza, na fé de que o verdadeiro sacrifício seria feito por Cristo Jesus, que pagaria o preço dos nossos pecados. Tá? Mas ali, queridos, aquele simbolismo que era feito, né? Aquela vítima ali do cordeiro, que estava ali colocando como vítima em favor do pecador, ou seja, o seu sangue, quando era aspergido no altar, simbolizava que ele estava tomando os nossos pecados e ele era realmente o culpado, para que o verdadeiro culpado, que era o pecador, pudesse se ver livre. Tá? Tudo aquilo simbolizava o sacrifício feito por Cristo Jesus, tá? E esse sacrifício, queridos, que Jesus fez não foi somente para nós humanos, ele fez também para Deus. Mas Deus tinha pecado? Não, claro que não. Mas esse sacrifício apresentado, queridos, diante de Deus, o caráter de Deus, havia sido manchado por Lúcifer quando ele, por todo o mundo, por todo o universo, ele andava levantando mentiras contra Deus, elaborando fake news contra Deus, dizendo que Deus era um Deus sem amor, era um Deus tirano, era um Deus carrasco, Deus era um Deus aproveitador, era um Deus corrupto que corrompia os seres criados para lhe prestar adoração. Então o caráter de Deus, na verdade, havia sido manchado por essas calúnias feitas por Lúcifer. Então, quando Jesus ele morre, ele efetuou o sacrifício para nos salvar, queridos, Jesus demonstra para todo o universo que tinha dúvida a respeito de Deus também, se realmente Deus era ou não amor, tá? Ali fica muito bem claro para o universo inteiro que realmente Deus estava entregando tudo que ele tinha, de melhor que ele tinha, para a nossa remissão. Então, a partir da cruz de Cristo, do sacrifício feito por Jesus, queridos, o universo inteiro, diante dos anjos e outros mundos, de seres não caídos, não ficou nenhuma sombra de dúvida realmente de que Deus é um Deus de amor e tudo aquilo que Lúcifer havia pronunciado contra Deus, nada mais, nada menos, era uma demonstração aí de invejas e ciúmes contra Deus, e por esta razão, tá, ele pronunciava essas calúnias maléficas contra o próprio Deus. Então, Jesus estava fazendo ali um sacrifício também, para nos salvar, e também um sacrifício apresentando diante de Deus. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, o sacrifício foi aceito, pois é oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, naquela tarde, naquela sexta-feira, quando Jesus ergue ali então a sua voz, dizendo está feito, tá? E na sequência ele entrega a sua vida, o sacrifício, queridos, feito por Cristo Jesus foi aceito pelo Pai Celestial. Tá? De que maneira que Jesus expressa essa aceitação? Verdadeiramente foi um sacrifício completo. Tá? Então, não tem por que nós nos perdermos, tá? A menos que nós decidimos, por nós mesmos, que nós não queremos ser salvos.
Mas o sacrifício feito por Cristo Jesus foi um sacrifício completo. Tá? Ali não ficou nenhuma vestígio de dúvida de que o sacrifício de Cristo é capaz de salvar o pecador de qualquer tipo de pecado, ou por mais pecador que seja, por mais longe no pecado, por mais que ele tenha aprofundado no pecado, ainda assim a graça de Cristo abundou, superabundou. Tá? Por isso o sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo e aceito por Deus. Tá? Então Cristo Jesus hoje ele é o nosso intermediário, nosso intercessor diante do Pai Celestial. Então ele apresenta o seu sacrifício em nosso favor diante do Pai, um sacrifício perfeito, completo, e então nós somos aceitos por Deus por meio do sacrifício que foi feito por Cristo Jesus. Então, queridos, fica aqui a nossa lição de hoje, né? Diga palavras de ação de graças. Nós temos muitos motivos e razões para sermos gratos pela salvação que Cristo Jesus efetuou por nós, para nos salvar, tá? E tantas outras coisas, os cuidados que Ele tem conosco, né, da nossa vida, da nossa família, é uma demonstração do grande amor de Deus, e o nosso coração deve expressar uma gratidão por Deus, por aquilo que Ele tem feito por nós. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um dia muito abençoado, fique com Deus, na paz de Cristo Jesus, e com a sua graça amanhã nós estaremos de volta com mais uma importantíssima lição. Meu abraço a todos.